Não! Rapaz, foi uma manobra aqui para poder, a gente pegou o da esposa aí, é? Por favor, aqui é muita tecnologia, então eu deve ter dado algum problema na transmissão. Então vocês estão vendo aí com o nome Karina Cruel, minha amada mulher. E aí ela emprestou aqui para a gente não deixar a tua turma esperando. Muito obrigado aí, Paulo, pelo convite. Não. Eu sei que a conversa... Pô, tô falando com o pessoal de longe, todo o Brasil inteiro, não sei. E eu falo aqui de São Paulo, muito feliz, trocar ideias aí com você sobre esse momento e sobre essa transformação digital, seja lá o que isso pareça para cada um, né, Paulo? A sua vontade aí e boa tarde a todos. Boa tarde, seja bem-vindo aqui na nossa live. Nós estamos aqui nesse pedaço da Amazônia, estamos muito longe, mas é uma honra, olha, estamos assim, muito felizes, muito obrigado por você ter aceito participar com a gente aqui. A gente está nesse. A gente também faz parte do Brasil, né? Amazônia. Vocês são mais Brasil do que qualquer lugar desse país aí, Paulo. E olha, parabéns aí pelo trabalho da Startse. E assim, a gente já entrando, a gente sabe que você tem logo um trabalho da Restart daqui a pouco. Então, vamos logo entrar no nosso assunto. Eu já lhe apresentei para a turma aqui, enquanto a gente estava nesse processo aí de tentar engatar aí a live. E ontem eu estava assistindo aquela live da Maria Luísa, feita pelo seu colega, o Bornelli, né, o Júnior Bornelli, e ela tem uma frase que me impactou, que ela diz assim: as pessoas estão esperando as coisas voltarem ao normal, né? E isso não vai acontecer. É isso mesmo, Cruel? Quer dizer, não vai voltar ao normal as coisas? É meio assustador essa... Paulo, você sabe assim, a Startse é uma escola de negócios, né? É uma escola dos novos negócios, como a gente gosta de pensar. Então, é uma empresa que tem, uma empresa jovem, uma empresa de pouco mais de 4 anos. Além da operação aqui em São Paulo, a gente praticamente nasceu lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, o famoso Vale do Silício. E também a gente tem operações, também já há mais de 2 anos, em Xangai, na China. Muito nesse negócio de educação. E eu realmente, nos últimos 4 anos, tive a oportunidade de interagir demais com executivos, empreendedores, gestores, líderes das mais diversos setores, tamanhos de negócio. E nós sempre viemos com essa mentalidade que o mundo acelerava mudanças, ok? E isso não é para parecer bacana, nem parecer, assim, conversa de novidade, mas a gente entendia que existia uma lógica, um fundamento por trás que explicava por que o mundo dava a impressão de girar tão rápido. Ela tinha 3 razões. A primeira é o ciclo tecnológico. As tecnologias cada vez ficam melhores, mais baratas, mais acessíveis, e elas transformaram conhecimento numa coisa abundante, porque hoje eu quero saber qualquer coisa, eu vou na Universidade do Mundo, youtube.com, procuro qualquer coisa lá, tá? Então, essa primeira coisa começou a girar. Tecnologia barata, conhecimento abundante, o que ela fez? Ela fez girar a segunda roda, a roda do mercado. Os consumidores mudando hábitos de consumo. Olha como a gente tem opções, o poder voltando para a mão do consumidor, e a gente viu desmanchar o tabuleiro da concorrência. A competição ficou estranha, o pequenininho brigando com o grandão, uma indústria que não era desse negócio pulando para dentro dessa indústria. Ou seja, tecnologia barata, conhecimento abundante, mudança de comportamento de consumo e nova lógica de competição na segunda roda. E isso pressiona nós todos a repensar o quê? Gestão. Como é que nós vamos gerir nossos negócios, investimentos, família, carreira, o que você quiser. Como é que nós vamos gerir isso no mundo de abundante incerteza? Pois toda essa conversa acontecia antes da Covid. A Covid, na verdade, foi como se fosse um salto quântico. Ela rompeu, ela nos deslocou num tempo. Tudo aquilo que já era acelerado parece que aconteceu num instante. Foi assim, um instante. Pensa só, telemedicina. Pô, os médicos ficaram meio assim, esse negócio de telemedicina, não sei se vai, não vai, se deveria, não deveria. Pum, explodiu, as pessoas vão mudar o hábito. Comércio eletrônico. Pô, não sei, o comércio eletrônico, meu varejo e tal. Uma hora, bum, estourou. Pensa as outras coisas, a gente chama de gig economy, né? A economia do bico, a economia das plataformas. Pô, mas normal, essas pessoas trabalham lá no aplicativo, não têm os direitos trabalhistas completos, não tem isso, não tem... sempre foi discussões muito grandes. Nesse momento, muita gente está trabalhando a quem está nisso.
E depois que esse mercado arrochar, talvez essa grande oferta de empregos que vai ter, talvez seja através disso. Quer ver uma outra ainda? Home office. Pô, trabalhar em casa. Caramba, cara, trabalhar em casa. Não sei se vai dar, se eu vou ser produtivo, se vai funcionar. Como é que eu vou gerenciar meu time trabalhando em casa? Os caras não estão trabalhando ou não estão trabalhando? Quem é bom, quem é ruim? Não é essa? E de uma hora para outra, a gente foi impelido a mudar. O que basicamente a gente entende é que, sabe que um dos maiores ofensores à inovação, um dos maiores bloqueios, vamos dizer assim, barreiras para a inovação pegar, é de fato o comportamento humano. Porque as pessoas, no fundo, não gostam de mudar. As pessoas são muito... Claro, porque inovar, vamos dizer assim, mudar é ir do desconhecido do conhecido para o desconhecido. E uma das grandes barreiras sempre foi o comportamento humano. Você podia mostrar uma solução nova, melhor, mais barata, mais eficiente, e as pessoas aí eram reticentes a adotar ou não adotar aquilo. O que nós estamos vivendo agora parece ser, talvez de maneira dramática, parece uma comprovação do que a gente vinha monitorando. E por um lado, eu estou com a Luísa Trajano, sim, que aumenta o grau de incerteza, certo? Quando você tem muito mais variáveis, a tua certeza diminui. Então, nós precisamos criar empresas e gerir empresas hoje que se acostumem a lidar com a incerteza e não com a certeza. Só que todo o mindset de gestão que a gente tem é para lidar com a certeza, certo? Nós fazemos orçamentos de longo prazo, previsibilidade de longo prazo, não sei o que de longo prazo. A gente brinca, era o PCC, Planejamento, Comando e Controle. Então, essa sempre foi a lógica de como gerir um negócio. O que estava tudo bem para ambientes estáveis, previsíveis, bem desenhados. Mas quando você começa a ter essa loucura de mudanças, e na verdade, não necessariamente ela é ruim, ela é diferente, nós precisamos criar organizações que são muito mais versáteis, muito mais rápidas, muito mais adaptativas. Essa que parece ser a nova lógica. Então, eu estou com ela, assim, as mudanças criam incerteza enorme. Nesse momento, a incerteza é altíssima, claro, mas eu acho que mesmo que passe isso, não vai voltar a ser aquele ambiente estável, regulado, por dois motivos. As pessoas foram impelidas a mudar. O cara que não gostava de fazer aquilo, agora está forçado a fazer. Daqui a pouco o cara pensa... Você sabe que eu acho que... Tem uma pesquisa recente, 1/3 das pessoas que estão trabalhando em casa hoje já estão achando que não precisavam voltar para o escritório para trabalhar. A Startse faz quase um mês que todo o time de 60 pessoas está trabalhando em home office. Foi incrível, a gente até brinca. Tem coisas que nós estamos fazendo melhor não estando no escritório do que quando a gente estava no escritório. Mas claro que nós somos animais sociais, precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos gostar das pessoas. Então, eu acho que não vai ser nem 0, nem 100. Nós vamos encontrar equilíbrios e modelos para encontrar tudo isso. Mas, de fato, o mundo eu acho que vai ter grande incerteza, teve muita mudança, terá muita mudança, e nós precisamos nos adaptar, talvez, essa nova normal, né? O normal será ver as coisas mudando mais rápido. O Silvio Vieira, que é outro amigo seu de trabalha, estuda muito inovação, eu estava vendo uma live dele lá. Aliás, o Henrique que me passou um resumo da live dele, que ele diz assim: não vejo a crise como um momento de cortar custos. Pense em investir em novas áreas e em novas tecnologias. Quer dizer, você concorda com isso? Quer dizer, é preciso agir rápido agora? O momento não é de retração, é de investimento. Nós temos um programa de educação na Start chamado Retomada do Exponencial, tá? Que ela é muito desse momento aqui. E basicamente a gente está falando com vários empresários, empreendedores, executivos de empresas diferentes agora nesse momento. Brincando rápido aqui, existe aqui gente que é urso e gente que é leão. Urso é aquele que tem um negócio agora e ele olhou essa confusão toda e ele pode hibernar. Ou seja, ele tem caixa, ele tem algum ativo, ele está estável, então ele pode hibernar e se segurar. O leão, então ele passa lá meses hibernando. O leão não, o leão tem que comer. E, tecnicamente, se um leão não comer em 15 dias, ele morre. Então, o leão, o caixa apertou, a venda despencou, concorda? Então, só para criar essas duas imagens, o urso e o leão. O leão tem uma desvantagem. Legal. O leão tem uma desvantagem que ele tem fome, ele tem que comer. Só que ele tem uma vantagem.
Como ele não pode esperar, ele está catando coisa diferente para comer, certo? O urso tem uma vantagem, ele pode ficar acomodadinho lá, mas ele tem um risco. Se ele voltar da hibernada dele, pode não estar mais lá o cliente dele, o mundo dele não ser mais aquele. Essa é a dúvida do que está acontecendo, né? Alguns dizem, eu estou com o Beira, a gente não pode perder uma crise para reaprender as coisas. E as crises, e isso não é conversa de motivação barata, as crises, elas são quando as placas tectônicas se mexem. Quando aquilo se mexe, Paulo, criam buracos e vales, lugares para serem ocupados. Por isso que os grandes negócios surgiram desses momentos de instabilidade, insegurança, não sabia o que tinha e tal. Então, ele é um momento fenomenal para você olhar com novas lentes. Claro que as pessoas que estão maculadas, doloridas, com medo, elas tendem a recolher. Mas isso talvez sejam os dois problemas. Não só o dano da crise, como o dano de você se esconder da mudança. Esse é o momento mais do que oportuno para você entender. E para mim, a regra central, se tivesse uma dica, que na verdade ela é orientação tecnológica, é definitivamente entenda qual é o problema do cliente. Não aquilo que você faz para ele, mas qual é o problema do cliente. Quem tem essa sensibilidade de encontrar qual é o verdadeiro problema do cliente, e não é o que o cliente às vezes te conta, você pergunta para o cliente, ele te diz uma coisa. Às vezes porque ele gosta até de ti e não quer te dizer a verdade. Ou porque ele ainda nem sabe que é aquilo mesmo, certo? Então não é simplesmente perguntar para o cliente, é ser o cliente quase. Então, quando você entende isso, aí o uso do aparato tecnológico fica mais evidente. Ele fica mais claro, ele fica mais fluido. Porque a tecnologia não é o fim, ela é a ferramenta, ela é o meio para criar esta magia. E a gente já aprendeu, né? Não existe nenhuma maneira de ganhar dinheiro nesse mundo que no final não existe um ser humano impactado. Sempre é negócio, é de humanos para humanos, certo? A gente precisa, então, ter uma empatia, que esse é o termo que a gente usa. A empatia é se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro é muito difícil, Paulo. Porque a gente é cheio de soberba. A gente acha que sabe tudo. Eu sempre fiz isso e funcionou. Ah, o mundo muda, mas aqui não. A gente é cheio de... O cliente não sabe nada. Às vezes... Então, assim, às vezes a gente vem numa soberba e isso fecha. Só que nesse momento é tão oportuno porque o cliente lá que está sofrendo, as pessoas estão todas sofrendo, ele está disposto a experimentar caminhos novos. O cliente, vê a gente, o cliente hoje, como ele está sofrendo, salvo exceções, ele está sofrendo, ele está mais disposto a buscar coisas novas. Então, o cara que antes não mexia aqui para fazer uma live, o cara que não fazia uma compra no e-commerce, o cara que não, sei lá, ele agora está se experimentando. E é isso que muda. Por isso que eu acho que letramento tecnológico, né? Assim, repertório tecnológico, conhecimento de tecnologia, ele é um assunto para todo executivo hoje. Para todo executivo antes. Antes a gente dizia que era papo para nerd, isso é para os meninos da informática, era uma coisa muito assim. A gente talvez, quem já é de uma geração, eu tenho mais de 50, tá? Não é que eu vou ter que aprender a codar, desenvolver e ser hacker tecnológico de novo. Mas se eu não entender um pouco da lógica e do fundamento, eu corro o risco de não entender a conversa. Então, todo executivo hoje tinha que se aproximar e dizer, cara, mas como é que me explica isso aqui? Eu adoro inteligência artificial e eu desenvolvi muito método de falar sobre inteligência artificial sem parecer chato e complicado. Porque eu acho que os bons executivos, eles não vão ter que entender todos os detalhes, mas eles têm que sacar. Se tem alguém do agro aí, alguém que nos escuta do agro, se o cara aparecer que tem uma pulveiradeira ou tem um sistema de pulverização e que hoje o cara bota uma câmera de $1, $1, o cara põe numa linha e ela olha um pé de soja e ela olhando descobre se vale a pena jogar ou não jogar algum tipo de químico, isso não é magia negra, isso não é feitiçaria. Isso é inteligência artificial básica e barata. Chega a reduzir 90% do custo de agrotóxico em algumas lavouras. Agora, se o cara não entender o fundamento, ele fica achando que aquilo
é papo de maluco, louco que não vai acontecer. Quando você entende um pouco dos fundamentos tecnológicos, você não precisa ser o campeão daquilo, mas entendendo um pouco daquilo, você já começa a repensar como serão os negócios no futuro. Como é que serão os processos no futuro? Como serão os produtos no futuro? Como serão o desenho da minha organização ou das empresas do futuro? E isso, na verdade, não é um papo de futurismo malucão, mas é um papo muito, muito sério, porque o futuro chegou mais cedo do que a gente estava esperando. E aí, dessas tecnologias, tu entrou agora na IA, e eu estava assistindo, inclusive, a tua aula ontem no Restarts. Parabéns por esse programa maravilhoso. Eu fico louco aqui porque eu tenho a minha rotina do dia a dia, e aí de noite eu fico tentando ficar até 1 hora da manhã assistindo. E ontem assisti você falando sobre inteligência artificial, e você falou que quais seriam assim, as tecnologias hoje que estão sendo mais disruptivas. E por exemplo, o empresário, o comerciante hoje, teria que começar a pensar não só no mundo digital, na internet, mas ele começar também a entender alguma coisa nessa área de tecnologia. Quais as tecnologias mais disruptivas hoje, Cruel? Deixa eu dar uma perspectiva que talvez ajude os empresários. Como eu já falei antes, começa por pessoa. Isso não é conversa para fugir do tema. Não, conversa porque é sempre na dor humana que tu encontra o grande negócio. Ok. Aí vamos para dentro da tecnologia. Vou dar 3 perspectivas sobre tecnologia que pode ajudar o pensamento aqui, tá? Existem tecnologias que são mais disruptivas, puxa, mais maluca, mais diferente, mais novas, certo? A gente chama de ciência de foguete. É coisa maluca. Mas existe um outro tipo de tecnologia que em inglês a gente chama de Withered. Withered é tecnologia madura, comum, já todo mundo tem, você não precisa explicar, não precisa gastar tempo com ela. Qual é o maior exemplo de tecnologia Withered que tem hoje no mercado? Pá, tá aqui, certo? Todo mundo tem, tá na mão, tu não precisa explicar pro cara. Tá. Então, quando tu pensar em tecnologia, primeiro, separa as disruptivas e essas maduras, ok? Coisas assim. Primeiro. Segunda coluna, separa que tu pode fazer uso tecnológico centrando no teu concorrente ou centrando no teu cliente. Nós usamos muito tecnologia para resolver os nossos problemas de gestão. Organizando o processo, fazendo as coisas, certo? E, eles até faziam um site para o cliente, para fazer um formulário de 20 passos para o pobre do cliente. Então, a gente tem que voltar, talvez, a olhar também, não só tecnologia aplicado à competição, que é pensar mais processo, mas pensar mais cliente, experiência de cliente, tipicamente, certo? Segundo aspecto. Terceira coluna. Muita gente que tem empresa, principalmente empresas maiores, já comprou sistemas e sempre sofreu com integrações. Pô, se eu trazer um sistema a outro, meu CRM não combina com o meu RP, que não dá no meu faturamento, no sistema de pagamento, meu frente de caixa. Concorda? Então sempre foi uma luta, porque eu precisava sempre, ou estava no mesmo padrão, ou estava sempre com o mesmo fornecedor. Esse é o drama da tecnologia integrada. Mas um outro jeito de pensar isso é, hoje, por exemplo, startups são cada vez mais comuns. Puxa, mas tem uma startupzinha que só faz aquilo, que legal, eu vou trazer. Pô, mas ela não é padrão, ela não conecta no meu sistema, entendeu? Então, tu tem essa divergência. Então, vamos lá, os três problemas que tem na cabeça. Primeiro, muito disruptiva ou já muito comum a tecnologia. Segundo, orientada ao processo ou orientada ao cliente. Terceiro, terceiro aspecto, olhar se ela é mais... até me escapou a coisa. Se essa tecnologia ela é mais o terceiro exemplo que eu usei aqui, certo? Esses 3 modelos mentais assim ajudam você a entender quem elas são e como é que são. Agora, respondendo praticamente a tua pergunta, todo ano na Startse, e eu lidero a nossa frente de inteligência, nós elegemos, esse ano nós temos 14 tecnologias a gente chama de propósito geral. Então, inteligência artificial, talvez hoje, é a tecnologia de maior... que dá para aplicar em todas as outras. Assim, elas se conectam muito, tá? Tecnologias que nem IoT, Internet das Coisas, que simplesmente coloque sensores em tudo, que você tem uma capacidade de trazer dados do mundo real para o mundo virtual. Tanto dado que é Big Data. O que é isso? Alimento para a inteligência artificial. Eu acho que
se tu pensar realidade virtual e aumentada, há algum tempo está aí. Pô, realidade virtual, realidade aumentada, e a gente nunca... Quando é que esse negócio vai pegar? Quando é que esse negócio vai... né? Então, assim, tem 14 tecnologias que o nosso time de inteligência monitora para perceber avanços da tecnologia, surgimento de startups que usam aquela tecnologia para resolver um problema, fluxo de capital, onde é que os fundos investiram dinheiro, onde é que a Amazon, o Google, o Facebook, o Itaú, onde é que esses caras botaram dinheiro, que é o siga o dinheiro, né? Follow the money. Entende onde é que esse dinheiro está acontecendo, que você vai... E nós, Paulo, fizemos muita observação de tecnologia através de startups, porque startups globais é como se fossem inovações empacotadas. É alguém que já teve uma ideia, já experimentou, ou seja, ele foi diluindo o risco que aquilo era, não era. Ele já recebeu aportes de capital, mais ou menos. Ele já começou, ele já decolou mais, decolou menos. Então, através de startups, é como se a gente espiasse o buraquinho numa fechadura do futuro. Então, a gente faz muito isso, né? Mas eu tenho um problema com isso, Paulo, que para mim, eu sou tão apaixonado e envolvido com inteligência artificial que a minha resposta vai ter um viés muito forte, certo? Eu acho que... E eu vou te dizer que se tu viu a live ontem, de fato eu penso isso. Eu estava vivo quando a internet nasceu. E eu me lembro, Paulo, de participar de reuniões de diretoria e a gente passar horas discutindo se a gente ia ter 1 ou 2 e-mails na empresa inteira. Ou seja, a gente não sabia o que a gente estava falando. A gente não imaginou que um dia alguém ia pagar uma conta no banco, ia pedir um táxi, um carro aqui, né? Assim, a gente não tinha noção dessas possibilidades. Mas eu sei que quem não entendeu a internet naquela época não criou essas incríveis empresas digitais que estão dominando o mundo hoje. Então eu tenho uma provocação para todo mundo aqui. Quem não entender minimamente de inteligência artificial vai dificilmente entender como vai se dar a formatação dessas empresas do futuro. Por isso que eu acho que não cometa o erro de achar que você não consegue aprender uma coisa nova. Isso é um suicídio profissional. Nós, a Startse tem essa crença, né? Se o conhecimento gira muito, se o mundo gira muito, nós temos uma crença nessa expressão em inglês que se chama lifelong learning, que é aprendizado a vida inteira. Não interessa, eu me formei lá há 20 anos e me formei com 20 anos, vou morrer com 120 anos, porque eu me formei. Não. A gente vai ter que formar e reformar. E transformar. Então, assim, essa coisa de buscar habilidades constantemente, todo mundo que está aqui, está nos escutando, tem vontade de aprender as coisas. Senão, não estaria aqui dividindo conosco. Mas eu acho que a gente precisa de uma coisa mais frequente, mais intensa. E eu já aprendi na vida que estudar é muito chato, mas aprender as coisas é muito bom, né, Paulo? E, Cru, você falava ontem também sobre da inteligência artificial ser a nova eletricidade, né? De que ela... E tem uma coisa, uma técnica da inteligência artificial, que é o machine learning, né? Que seria um processo de treinar e programar as máquinas a aprenderem constantemente. Isso é uma coisa que hoje vai se tornar muito real dentro das empresas, porque a gente pensa muito em internet, mídia social, a gente pensa que transformação digital é só fazer mídia social, e mídia social, fiz um site, está resolvida a minha vida. E não é só isso, né, Cru? Tem que ir avançando, tem que ter novas perspectivas, tem que saber trabalhar com dados, conectar dados, né? Tem coisas mais a fundo do que simplesmente fazer mídia social, né? Isso pensar assim, a explicação mais simples para um executivo que não quer entrar muito no tema aqui. Inteligência artificial é um tema muito amplo, né, Paulo? É difícil até definir o que é e o que não é. Mas imagine que é o seguinte, se eu tiver uma ideia e criar um algoritmo legal e alguém programar para mim, eu vou ter um software que é inteligente, certo? Eu lanço dados lá e calculo imposto para mim, ok? Ele tem uma inteligência, vamos dizer assim, certo? Ele tem algum tipo de inteligência. O que nós estamos fazendo agora com essa técnica chamada machine learning, que é aprendizado de máquina, é que mentalmente, assim, em vez de eu programar a máquina, eu tenho volumes de dados tão grandes que eu boto dentro da máquina e ela cria o programa.
Entenderam a coisa? Eu pego dados, então vamos lá. Você pode fazer um algoritmo que quando vem aqui, quem é o cara que está pedindo crédito, como é que é, qual é a compra, não sei o que, você faz um algoritmo que diz, isso aqui, esse cara não dá crédito para esse cara aqui. Esse aqui tu dá crédito. Por quê? Porque tu criou lá uma matemática sua, que se o cara ganha até 3 vezes o valor da prestação, mais se o cara tem isso com aquilo, sei lá, tu pode fazer Tu inventou aquele algoritmo e tu programou. Outro é o seguinte, cara, o meu bar aqui na cidade, cara, a minha loja tem 30 anos vendendo, cara. Eu tenho 30 anos de registro de venda de quem comprou, quando comprou, quem não pagou, quem atrasou, quem não atrasou. Então eu pego aquela maçaroca de dados toda, jogo numa lógica diferente e em vez de eu dizer para a máquina qual a lógica, ela vem todos os dados e ela me diz a lógica. É como se o computador criasse o programa e eu alimento ele com dados. Por isso que a palavra dados se repete, certo? Então, em vez de eu programar, eu treino a máquina. E é impressionante o que esses algoritmos conseguem mostrar. Uma coisa muito óbvia. Nós, seres humanos, somos muito, muito bons com poucos dados. Tu vê um dado aqui, uma informação lá, tu já sacou a coisa. Mas se eu te der 1 milhão de dados, tu não consegue entender. Certo? Mais planilha eletrônica, quem é que consegue ver mais? Então, a gente não quer dado hoje para fazer mais gráficos bonitos e coloridos. A gente quer dados para treinar algoritmos e eles conseguem ter assertividade e trazer referências, porque está escrito na matemática da vida, tá? Não é... É porque é assustador que a gente não entende. A gente não conseguia compilar 1 milhão de possibilidades. Mas agora as máquinas estão permitindo fazer isso. E eu digo agora, Paulo, porque embora isso nasceu nos anos 50, era teorizado e não dava para fazer. Mas eu diria que, assim, talvez nos últimos 5 anos, isso estourou. Assim, nos últimos 5 anos, isso realmente começou a aparecer. Por quê? Porque hoje nós temos volumes de dados enormes e por isso que hoje a gente tem capacidade computacional. Hoje a gente tem máquinas capazes de ensinar, de fazer o treino de máquinas. Então, antes, para mim fazer uma coisinha lá, para detectar meu pé de soja lá, eu precisava deixar rodando no maior computador do mundo e ia ficar 2 dias inteiros. Hoje, o meu filho aqui, PC com a placa NVIDIA de gamer dele, ele faz em 15 minutos aqui em casa. Então, é essa aí que a gente tem que entender a real, talvez a mais forte e simples entendimento do que é disrupção. Todo mundo fala da curva exponencial, porque a curva exponencial ela tem aquele comportamento, né? Ela parece que não está fazendo nada e de uma hora para outra faz o cotovelo da curva e ela faz bum, certo? Esse é o efeito, ela faz o cotovelo da curva. Por isso que a gente olha algumas tecnologias e diz, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai se vingar, isso aí não vai pagar, isso aí, ano passado eu fiz um orçamento, pessoal, isso aí não dá certo. Não. Cara, o ano passado, exponencialmente falando, faz 100 anos. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar muito mais próximo, porque numa hora que esse negócio acontece, ele cria esse efeito, esse gatilho, esse trampolim, e aí o futuro chega muito cedo. Por isso, dizem que essa é uma das grandes razões pelo qual a maioria das pessoas não consegue enxergar as disrupções. Porque tu olha aquilo não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E de uma hora para outra, mudou tudo. E o que a Covid criou, por exemplo, se estima que no Brasil, o que era estimado para o e-commerce crescer em 15 anos, aconteceu em 3 semanas. Né? Eu estava percebendo aqui também que uma informação que o Divest marcando a ícone, teve falando que os maiores varejistas americanos já demitiram mais de 1 milhão de pessoas e devem reempregar somente 85% deles no fim da crise. A explicação é que o comércio tradicional vai encolher, quer dizer, um novo modelo está se formatando, é por isso que existe uma nova normalidade, né, Cruz? Eu acho que sim, eu acho que o que aconteceu parece esse deslocamento do tempo, parece que essas últimas semanas nos aceleraram o que normalmente aconteceria em, sei lá, uma semana virou um ano, certo? O varejo tradicional já entendia o e-commerce, já percebia aquilo, a gente já entendia esse comportamento. Os bancos já entendiam do banco digital, mas ainda tinha as agências para atender. E o que acontece? Isso acontece um shift muito rápido. Então, essa mudança de comportamento talvez seja o que mais justifique isso.
E eu acho que nós vamos ter que conviver com... Nós estamos vivendo dois dramas muito sérios hoje. Hoje é o drama da vida humana, certo? E é o drama dos impactos econômicos. Tanto é que a gente tem tanto debate sobre isso, né? Só que eu acho que existe um drama oculto por trás disso, Paulo, que é essa transformação que aconteceu e que não deu para ver ainda. E para mim ela é meio dissimulada, não dá para entender ainda bem os componentes que vão fazer. Então, além do drama da vida humana e dos impactos econômicos, existe uma transformação de comportamento que se especula. Por exemplo, educação online. A educação online no Brasil era vista como uma coisa de quinta categoria. O cara fez um curso online, não é tão bom. O cara é formado online, não é tão bom. Concorda que tinha uma... Verdade, verdade. Então, repensando, será mesmo? Então, tem vários desses componentes que a gente via de hábitos que possivelmente mudaram muito rápido, foram impactados e vão se transformar. E isso cria uma transformação de mercado. Então, esse drama dos trabalhos, das profissões, que já era altamente discutido por causa da evolução de tecnologia, né? Para mim, Paulo, tecnologia não tira emprego de ninguém, tá? O que tira o emprego das pessoas é a falta de clientes. Concorda? Ou seja, não é a tecnologia que tira emprego, é a falta de cliente. Então, se a sua empresa... Eu já vi dois caras, um fabricante e um distribuidor, e o distribuidor disse assim, se você vender direto para o cliente, eu te boicoto, não compro mais nada de você. E o fabricante, então eu vou te proteger para nós não... O que eles fizeram? Eles fizeram um pacto que eles vão sumir. Porque enquanto eles estão defendendo o queijo deles ali, concorda? Eles estão ali, eles não entenderam que não está com eles, a decisão está com o cliente. E se alguém chegar lá e dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa melhor para o cliente, vocês dois vão rapar. Então, a atitude é essa, de jogar só na retranca, ela é muito, muito perigosa hoje. E eu acho que dentro desse drama de transformação, não só de falta de emprego, porque alguns já diziam isso, Paulo, vai faltar emprego, mas vai sobrar trabalho. As maneiras as relações de trabalho, talvez, comecem a mudar. Por isso que pessoas que têm pouca formação, não entendem de tecnologia, elas têm uma natural desvantagem. Eu trabalhei 30 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Isso que antes era uma vantagem, a experiência, ela pode ser vista como uma desvantagem. Apenas essa experiência. E isso é uma provocação, e é uma coisa chata de falar. Imagina um cara, porque eu tenho 50 anos, o cara dizer, Cru, o que você sabe? A sua experiência tá velha. Cara chato, vem falar um negócio desse. Mas eu acho uma maneira interessante de se provocar. Mas o que eu vou aprender hoje? O que eu vou aprender de novo essa semana? Essa eu acho uma atitude que todos nós precisamos ter. Porque o mundo está assim, girando mais rápido. Ele deu um sopetão, tomou um safanão de mudanças. A gente não sabe direito. A única coisa que lhe protege é o que você sabe e a capacidade que você tem de aprender coisas novas, né? Então, sim, nós vamos ter um drama de emprego. Existe um movimento nos Estados Unidos, existe um candidato à presidência nos Estados Unidos chamado Andrew Yang. Esse é o nome dele. Ele não vai conseguir ser, mas ele é o cara que propôs nos Estados Unidos já há anos o que ele chama de... Basicamente, é uma taxa mínima por pessoa de $1.000. Todo adulto maior de 18 anos nos Estados Unidos ganharia uma taxa, ele chama dividendo do... Não me lembro o nome lá. Não é um Bolsa Família que dá para uns e não dá para outros, tá? Todo mundo ganha $1.000. Do Bill Gates, do homem mais rico dos Estados Unidos, ao mais pobre, todos ganham 1.000. Porque 1.000 é a taxa básica da dignidade. Isso era suficiente. Em vez de eu ter um monte de planos de beneficiar esses, cuidar daqueles, eu crio essa taxa, que é uma taxa de dignidade. E com isso, a gente consegue alongar o tempo e permitir que essas pessoas se redesenhem profissionalmente, aprendam outras coisas. Eu sei que isso, eu não estou nem propondo, eu estou só narrando que é bem possível que a gente vai ver, talvez, novas coisas, não apenas para a crise em si, mas para o novo mundo que surge amanhã. Né? Olha só a Magazine Luiza que você citou. Ela fez um programa porque as pessoas sem emprego poderiam entrar na Magazine Luiza e vender artigos da Magazine Luiza. Então, você desempregado se torna um agente de negócios, certo? Então, acho que a gente vai ver muitas experiências, experimentos e vamos torcer para que funcione.
Crua, muito obrigado. Eu sei que o que é bom dura pouco, mas eu tenho um acordo com você que eu vou lhe liberar aí, faltando 15 para as 5, porque você, 5 horas, já tem um restart, sai um ganho grande. Quem quiser continuar acompanhando o Crua, vá para o programa do Restart, que ele vai agora, às 5 horas, entrar em uma grande atividade lá. Crua, cara, muito obrigado. Você é um cara fantástico. Nós aqui na Amazônia somos teu fã, tá? Nós estamos ligados, sim, na Starks. A Starks aqui ganhou nossos corações, entendeu? Aqui, Belém, Manaus, aqui. Nós vamos estar jogando agora esse vídeo também no Facebook. Vamos estar guardando isso como um ouro para nós, colocar em podcast, para que a gente possa beber dessa água contigo. Muito obrigado, amigo. Olha, de coração mesmo, você é uma pessoa diferenciada por causa disso. Está sempre disponível a ensinar aqueles que tanto precisam de conhecimento nessa hora, Cruz. Não, Paulo, obrigado. Você está sendo muito gentil comigo. Na verdade, eu agradeço. Só dar contar para vocês do Restart. Quando nós entramos na crise, a gente não sabia o que fazer. Nossas receitas sumiram. Disse, cara, mas o que a gente sempre quis acordar o brasileiro? Todo brasileiro tem o direito e o dever de saber desse mundo novo. A gente sempre foi assim de se provocar, porque era para a gente também, certo? E aí a gente começou esse momento de Restarts. Hoje bateu mais de 90 mil alunos inscritos no movimento Restarts no Brasil. É incrível ver. Então eu convido todos que a gente tem um programa de 100 aulas, que elas terminam semana que vem. São 4 aulas diferentes por dia. E ficou tão legal que eu não posso contar, mas nós não vamos parar de fazer isso não. Porque é muito, muito legal. E eu realmente agora aqui eu faço uma às 5 horas. Eu faço uma muito interessante sobre o futuro da educação. O que vai ser educação? E tu sabe que, às vezes eu brinco, Paulo, para fora todo mundo vai ter cara de fintech. Para dentro das empresas é como se nós todos tivéssemos que ser tipo empresas de educação. Dentro da sua empresa, como se tivesse que ser uma empresa de educação, que toda hora a gente tem que estar aprendendo coisas. Então, como é que eu trago para dentro da minha empresa e crio ela uma máquina que não para de aprender? Porque assim é a maior chance de eu, obviamente, me manter relevante nesse mundo tão incerto aí, né? Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Obrigadão, Cru. Até a próxima, né? Um abraço, amigão. Tchau, tchau. Tchau. E aí a gente tivemos aí a participação do Cru. A gente agradece aí a Nicole Arruda, a Digital Influencer Nicole Arruda, a Stephanie, a Musa Martins, que divulgaram nossa live, o Ed Portela, o Géso Carneiro, o Jonas da revista Fox, o Emmanuel Júlio, a TV Impacto, o JK, que também esteve nos ajudando a divulgar a live. Cara, foi impressionante, um furacão de informação. Nós recebemos agora realmente muitos insights que a gente tem que parar para pensar. Eu acho que a gente vai deixar essa live aí guardada aí no Stories agora, depois vamos republicar no IGTV e no Facebook para que a gente possa rever, pegar esses pontos, né, guardar, para que a gente possa memorizar. Foi muita informação. E é isso aí. Nós vamos ter que continuar nesse processo de pensar como que nós vamos encarar esse momento, não vendo só a questão da crise da saúde, mas vendo como que nós vamos nos superar como empresa, como que nós vamos chegar a enfrentar a crise gerando investimento satisfatório no online. Por quê? Porque se por um lado fisicamente está em crise, por um lado digital nós estamos extremamente fértil. O mercado está aberto nessa área do digital e o chamado é para que todos nós possamos ter uma direção. O que o Cristiano Cruio trouxe para nós foi uma direção, um rumo, norte, e que a gente continue aí com ele na Starts. Esse foi só um momento. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos, obrigado por todo mundo que incentivou, que está conosco nesse processo aqui do Gota Summit. E é só o começo, vai vir coisas boas por aí, a gente está programando novas situações. Se você tiver ideia, dê para nós, passe para nós essas informações. Diz a Nicole aqui, ó, vai ficar 24 horas disponível aqui, sim, Nicole, vai ficar aí agora disponível. E também depois a gente vai gravar e colocar no Facebook também, no GTV. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Vem muita coisa boa aí semana que vem, nas outras semanas a gente vai estar organizando muitas coisas legais aqui para que a gente possa junto pensar. Nosso objetivo aqui na Gota Publicidade não é querer se aparecer, é querer gerar informação, é querer trazer informação de qualidade.
Nosso objetivo é fazer com que a gente possa interpretar o momento, porque não é fácil, tá? Mas tem uma solução e é disso que nós estamos atrás, para a gente pensar junto. Obrigado, Júlio, lá de Itaituba, participando aqui conosco. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço. E o Edmar aí, parabéns, Paulo. Tá? Então, obrigado para todos que participaram conosco aqui. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aí.